Bom dia. O programa Aula Show de hoje fala de pré-candidaturas. O nosso entrevistado é o ex-secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Macapá, Alan Salles, e pré-candidato do PPS. Olá, Alan. Bom dia, professor Marco Antônio. Bom dia a você, telespectador do Aula Show. Esse programa que realmente tem uma audiência maravilhosa. E eu fico muito feliz por estar aqui, Marcos, com você nesta oportunidade. Alan, você como ex-secretário foi bem avaliado pela imprensa, pelos servidores municipais e pela população. Hoje você é pré-candidato e tenho visto algumas reportagens suas, inclusive, falando de economia, de orçamento municipal. Dá para você falar um pouco sobre o tema, sobre a Prefeitura Municipal? Professor Marcos, falando no caso da questão de economia e orçamento, o município de Macapá, nós tivemos a experiência lá em 2009, quando em 2008 o prefeito ele chegou a lançar 14 milhões de IPTU na rua para serem cobrados. Na época, o governo ele só conseguiu arrecadar 700 mil reais. Na nossa gestão, nós soltamos os mesmos 14 milhões, tivemos, no caso, uma arrecadação de mais de 5 milhões e ainda demos 30% de desconto, além do IPTU premiado. Então, na realidade, a nossa iniciativa de estar próximo da população, falando de economia e falando de orçamento para trazer melhorias, hoje as nossas bandeiras têm, vamos dizer, esse propósito, né? Além disso também, nós entendemos que hoje a Prefeitura deveria aumentar um pouco a sua pirâmide fiscal, com profissionais liberais, que hoje melhoraria bastante a arrecadação e com isso a gente poderia realizar mais coisas, como asfalto, melhorarias de praça, a questão da saúde, a questão da educação, as questões que são importantes para a nossa população. E hoje, falando também da questão de economia e orçamento, nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós podemos perceber que hoje prédios que eram produtivos, que arrecadavam impostos, como na questão de hotéis, como 7 hotéis foram fechados aqui na cidade, mais algumas pousadas, que arrecadavam impostos, hoje estão se transformando em prédios de entes públicos, né? Nós estamos tendo esse exemplo em um hotel, como tivemos exemplo até de um shopping center, o Jolossan, que fechou e hoje é uma Secretaria Municipal de Educação. Então, isso realmente é um desbalanceamento muito grande da economia e do orçamento do município. Então, nós estamos avaliando isso, tivemos a nossa oportunidade, fizemos uma boa gestão e hoje o PPS, nessa pré-candidatura, está discutindo esses pontos, a economia e o orçamento do município de Macapá. Muito bem, o programa Aula Show está entrevistando o ex-secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Macapá e membro do PPS Nacional, Alan Salles. Alan, agora nós vamos falar de educação. O que você fará para melhorar o quadro atual? Professor, na questão da educação, nós temos uma ideia de dividir a secretaria em 3 secretários. A primeira secretaria ela faria uma avaliação do ensino fundamental com os professores contratados, com os professores concursados e até mesmo com alguns do ex-território que ainda existe, para nós olharmos a medição da qualidade do nosso aluno. Já que hoje nós sabemos que grande maioria desses alunos, ele já diminui bastante, chegando no 2º grau, e diminui mais ainda, chegando no ensino superior. Então, se torna fundamental, o nome já diz, o ensino fundamental. Ele ter esse ensino bem realizado e bem medido é fundamental. Paralelamente a isso, segundo o secretário, o que ele faria? Ele olharia a estrutura das escolas, olhando o prédio, olhando a questão do lazer, olhando a questão das ferramentas que nós teríamos para complementar esse aprendizado. Então, teríamos a número 1, que seria de medição, a número 2, que olharia esse complemento desse aprendizado, e a número 3 seria aquela que integralizaria o colégio mais com a comunidade. Com que objetivo? O aluno no colégio, a família no colégio, se o professor não conhece a mãe, o pai, aonde esse aluno mora, quais são as condições dele, às vezes ele jamais vai entender por que ele tem um baixo índice de aproveitamento. Então, por isso, na nossa gestão, a nossa ideia, o nosso debate educação dentro do PPS é um debate de termos 3 secretarias de educação. Desta forma, temos a certeza que poderemos atender melhor a população, fazendo uma medição,
olhando a tecnologia que hoje nos ajuda a melhorar o desempenho do aluno, mas principalmente olhando a origem do aluno, que seria essa terceira secretaria, dando esse apoio, sabendo como ele está, como ele não está, onde ele não mora, e trazendo o pai, mãe, a família para o final de semana para o colégio. Então, desta forma, estaremos trabalhando a educação, é o projeto que está em debate dentro da nossa pré-candidatura. Muito bem, Alain. E a saúde? Qual a sua proposta para melhorar a saúde do macapaense? Professor, a questão da saúde, nós também vamos usar a mesma metodologia da educação. Vamos dividir em 3 secretarias. A primeira secretaria, ela teria 3 pontos básicos. Primeiro seria o objetivo consulta zero, porque eu acredito que hoje é possível você consultar todos os pacientes. Isso seria uma missão do secretário, ele teria que ter esse tipo de meta que nós estaríamos pré-estabelecendo. Consulta zero. Hoje, a pessoa tem que ser consultada, e essa consulta ela teria um prazo, vamos dizer, no máximo de 96 horas para ela ser atendida numa consulta. Isso em casos que permitisse. Em outros casos, evidentemente, a emergência teria que ser utilizada, teríamos uma equipe paralela fazendo isso. Mas o objetivo é ter consulta zero. Nós não podemos ter consulta marcada para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses. Isso realmente não dá para fazer. O outro lado também desse mesmo secretário seria ele cuidar da questão dos exames, aonde o objetivo também seria o exame zero. É evidente que vão ter exames que nós não vamos poder fazer, como às vezes uma tomografia computadorizada, que realmente às vezes não temos condição de fazer no local, porque a máquina está quebrada, mas o objetivo do secretário será criar convênios, tentar comprar a máquina através de convênio com o governo estadual, com o governo federal ou com a própria sociedade civil. Ele terá que conseguir esse tipo de benefício, olhando qual é a demanda que nós temos e qual é o déficit que nós temos da questão dos exames. Todos os tipos de exame, ele cuidaria da pasta do exame. Além disso, ele cuidaria também da questão do remédio. Evidente que também não teríamos todos os remédios, mas ele também olharia os remédios que temos e o déficit que temos para saber de que forma iríamos aplicar o recurso da saúde para que ele viesse de encontro à população. Então, o primeiro secretário cuidaria disso, ele cuidaria da questão da consulta, ele cuidaria da questão dos remédios, ele cuidaria da questão dos exames. Tá? O segundo secretário, ele cuidaria de quê? Ele cuidaria da questão das estruturas, no caso. Estruturas, os hospitais, como eles estão, o que não tem naquele hospital, quantos leitos tem, qual é a diferença que hoje o SUS paga para a gente, que o Estado teria que repor, ou nós repomos para que esse paciente fosse fazer uma cirurgia. Ele seria o secretário de planejamento do que nós temos e o déficit que nós vamos buscar. Esse déficit seria planejado por ele na secretaria. Né? E o outro secretário, que seria o terceiro secretário, ele seria o secretário da política preventiva, aonde ele estaria no programa médico do lar e médico do colégio, aonde ele estaria visitando essas famílias constantemente, fazendo uma política de prevenção. E na saúde nós agiríamos dessa forma. O primeiro teria essa questão da consulta, do remédio, né? E da questão dos exames. Então, esse seria o primeiro secretário. O segundo cuidaria de todas as estruturas e como elas funcionam, nesse sentido, os convênios que fossem necessários. E o terceiro teria um programa de visita à população, com também visita aos colégios nesse sentido. Para quê? Para também se fazer uma política preventiva. E desta forma, nós acreditamos que teríamos boa chance de termos um melhor resultado na saúde. Hoje nós estamos falando isso porque temos uma fundação, a Fundação Astrogildo Pereira. O PPS hoje tem alguns médicos, né, no seu quadro, seja com mandato, ou seja, que já foram secretários, e nós temos estudado isso, temos olhado, temos debatido, e com essa vontade de querer dar uma resposta a essa população que precisa de uma saúde melhor, nós percebemos que esse é o caminho, professor Marco Antônio. Muito bem, o programa Aula Show está conversando hoje com o ex-secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Macapá, Alain Salles, membro do PPS Nacional. Sabemos que no Amapá, um dos problemas sérios é realmente você unir a questão urbanística, a arquitetura e esse meio ambiente nosso maravilhoso. Muitas vezes esse desenvolvimento acaba ocorrendo de costas um para o outro. Alain, fale um pouquinho para a gente sobre esse tema. Professor Marcos, esse é um tema apaixonante, né? Falar de urbanismo, falar de arquitetura, falar de meio ambiente, é um tema de paixão, né? Uma coisa assim que realmente mexe extremamente com a gente.
Hoje uma cidade ela tem que ser planejada, e Macapá até hoje não teve um planejamento urbanístico. E isso tem trazido distorções para a nossa cidade. Então, o PPS deverá realizar um debate nessa linha, né, da urbanização da cidade, de que forma a cidade vai crescer, de que forma os arquitetos acham que a cidade deva ser. E não hoje nós temos aqui ainda vários prédios assinados por arquitetos de Belém, né? Nós ainda continuamos naquela ideia, né, do Grão-Pará. Não, o nosso profissional daqui, que é formado hoje na Unifap, que é formado no CEAP, ele tem condição sim. E é nisso que a nossa administração vai acreditar. Ela vai acreditar nesses profissionais que vão fazer um planejamento porque moram aqui e têm uma paixão pela cidade. Então, dentro dessa linha, nós vamos trabalhar a questão tanto do urbanismo como a questão da arquitetura, né? No caso do meio ambiente, nós nos batemos numa questão, que é uma outra questão também apaixonante, que é a questão das ressacas. Porque onde existe uma ressaca hoje, as pessoas moram lá. Mas isso não é de hoje, né? O nosso povo, ele é um povo que tem uma tendência a ser ribeirinho. O homem sempre quis estar perto do rio ou perto do mar. Somos todos ribeirinhos, apesar de alguns não assumirem isso. Mas essa que é a realidade, né? Então, hoje, né, nós vamos olhar os pontes da cidade, como a Zaguri, como lá o Araxá e outras coisas mais. O que é aquilo ali? É uma beira de rio, é um ribeirinho, só que é um ribeirinho onde hoje foi aterrado. Mas hoje nós temos um problema muito mais sério, que é o problema das ressacas, onde existem pessoas morando e que hoje está sendo vedado a melhora desses locais. Com o quê? Melhora de novas pontes, porque o cidadão tem que chegar na sua casa, melhora para esse cidadão cobrir o seu telhado para não chover na sua casa. Mas hoje nós temos que ter um projeto, né, habitacional para você tirar essas pessoas da ressaca e, ao mesmo tempo, dar condição para elas. Nós não podemos excluir essas pessoas. Elas representam mais de 1/3 da nossa população da capital. Então, hoje, o PPS, dentro desse tripé, falando de urbanismo, arquitetura e meio ambiente, nós queremos discutir com você, discutir com essas pessoas, por quê? Volto a dizer, somos todos ribeirinhos. Precisamos ter essa consciência. Não podemos chegar e excluir essas pessoas que estão nas ressacas. Não podemos dizer, em nome do meio ambiente, que hoje você não pode botar mais um pedaço de tauba ou construir uma ponte e ela não vai chegar na sua casa e você não dá nenhuma alternativa para ela. Isso tem que ser discutido. Isso é um assunto muito sério e o PPS está ligado nisso. E hoje você pode ter certeza que no nosso projeto, no nosso debate dessa construção, nós queremos debater isso, para que você, morador da ressaca, saiba que você não está excluído. Você tem alguém que olha por você. E o PPS tem esse olhar para você e para a sua família. Porque hoje é muito importante que você tenha a mínima condição, e essa mínima condição ela tem que se chegar a uma discussão sensata, mas que jamais exclua esse ribeirinho. Porque, volto a dizer, somos todos ribeirinhos, Marcos. Muito bem, Alain, vamos falar um pouquinho da questão cultural. Falando um pouquinho sobre as suas propostas em relação à cultura de Macapá. Professor, a cultura é uma paixão também, né? E o entretenimento também. Hoje eu entendo que nós temos que divulgar, né? A gente também terá 3 secretários de cultura, onde um olhará a questão dos bares, dos restaurantes, não é? Onde você pode ter ali a boa música, nesse sentido, onde você pode realmente divulgar esses cantores da noite que amanhã, sem dúvida nenhuma, se tornarão grandes profissionais do nosso estado e, quero eu, também do nosso Brasil, né? Além disso, também a gente terá um outro secretário que cuidará da área do teatro, da área do cinema, da área do teatro a céu aberto. Isso num projeto lá, junto com as escolas, nesse sentido, porque esses projetos se interligam, a cultura e o colégio têm que estar próximos. O terceiro secretário, ele já teria esse objetivo, o objetivo de estar junto com os colégios, fazendo aquele trabalho que nós falamos lá atrás da educação. Por quê? Porque essa mão de obra dele, né, esse talento, ele está onde? Ele está nos colégios, né? Pelo aquele aluno que tem aquele sonho, tem aquela vontade. Então, também a cultura e o entretenimento nós dividiríamos em 3 partes. Para quê? Para que realmente houvesse uma proximidade maior da população do artista, no entendimento das artes, na questão da pintura, no cinema. Então, se isso não é falado, se isso não é comentado, se não há essa convivência, né, vamos dizer, quem não sente o cheiro da maré, quem não sente o cheiro do rio, não sabe quando vem a chuva e nem sabe quando vem a maré. Então, tem certas coisas que a gente tem que se envolver. Se a gente não se envolve, Marcos, não funciona. O programa Ló Show de hoje está conversando com o ex-secretário
da Fazenda da Prefeitura Municipal de Macapá, Alan Salles, membro do PPS. Alan, falar de política é também discutir a reforma política no Brasil. Esse é um assunto que realmente permeia a mente, né, do brasileiro, e você pode falar um pouquinho para a gente a sua opinião a respeito dessa reforma. Professor Marcos, a questão da reforma política é uma coisa assim que mexe com todos os partidos. Hoje nós temos aí 28 partidos. Esses partidos hoje, grande maioria não tem quociente eleitoral. Hoje, você tem uma ideia, hoje aqui na capital, nenhum vereador teria esse quociente eleitoral para se eleger sozinho, se a reforma passa sem poder fazer coligação. Mas eu tenho percebido que isso talvez não seja possível para essa eleição, porque hoje nós já estamos num recesso do Congresso, vamos votar em agosto, e eu acredito que no mês de agosto e no mês de setembro não se vote essa questão da reforma política. E com isso eu acredito que na eleição de 2012 ainda deveremos ter o mesmo sistema que valeu no ano de 2010. Possa ser, né, quando o Congresso quer fazer as coisas, ele faz, né? Mas hoje, pelo andar da carruagem, hoje a minha questão da reforma política, eu creio que nós podemos, vamos dizer, pensar em reforma política para 2014, né? E, quem sabe, nem pensar também. O programa Aula Show teve o prazer de receber aqui Alan Salles, ele que é membro do PPS, ex-secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Macapá e pré-candidato à Prefeitura de Macapá. Alan, muito obrigado pela sua presença no programa Aula Show. Professor, olha, eu fico muito feliz de estar aqui hoje no seu programa, né, sendo entrevistado, e principalmente porque sei que o seu programa é um programa para o jovem. Esse jovem que hoje vai fazer o Estado novo, vai fazer a capital nova, vai ser os futuros dirigentes, os futuros gestores dessa cidade. E eles precisam se esclarecer. Eles precisam estar integralizados. Para quê? Para não sofrerem, às vezes, com a exclusão ou com a falta de oportunidades, por não conhecerem os meandros, no caso do orçamento, da economia do Estado, da economia do seu município, as oportunidades que podem ter. Então eu sei que hoje, no Aula Show e no trabalho que vocês, professores, fazem, já é maravilhoso, porque vocês conseguem integralizar esse aluno na sociedade, dar uma oportunidade para ele, fazer ele ser um cidadão melhor e uma cidadã melhor. Então hoje vai vamos dizer, essa mensagem para o jovem, né? E como também para o outro telespectador, para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, para as famílias de Macapá que torcem tanto, né, pelos seus entes nesse aspecto, já que a nossa cidade é uma cidade extremamente acolhedora, extremamente familiar, né? Nós estamos sempre nos esbarrando com o primo de alguém, com o padrinho de alguém, com o irmão de alguém, seja em qualquer lugar da cidade que a gente vai. E hoje a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que está em debate, né? Hoje, com essa mensagem, a gente espera estar, vamos dizer, debatendo um pouco aqui com o jovem, como estamos debatendo aqui, né? Você, para mim, é um desses ícones, né? É como se fosse o nosso Serginho Grusman, né? Aqui no caso do Amapá, que fala dessa maneira, que bota o pessoal de volta e que discute as coisas que têm que ser discutidas de uma maneira muito sincera, né? Você é um profissional que consegue, vamos dizer, derramar isso para a população. E eu fico feliz, porque percebo isso, o carinho dos seus alunos, das pessoas que lhe acompanham. Então hoje a gente está aqui, né? Agradece demais essa oportunidade, porque sabe que hoje realmente é difícil, às vezes, a gente de um partido, vamos dizer, de médio porte, ter oportunidade para falar um pouco de pré-candidatura, de reforma política da cidade, né? E eu agradeço, né, estar aqui colaborando para o programa Aula Show e principalmente para o jovem, para ele ter um entendimento um pouco maior do que é hoje as pré-candidaturas e do que são os temas que serão discutidos na eleição de 2012. Agradeço muito, um abraço aí para todos e muito obrigado ao programa, a todos que estão aqui da sua equipe, né? E principalmente a você, telespectador do programa Aula Show.